pessoal, estou de volta aqui no canal e como eu falei, a gente vai preparar um novo vídeo para vocês e eu estou aqui novamente com o Dr. João Kovaski, psicanalista, e hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente acho que sente, que é o medo. Vamos falar um pouco sobre o medo, doutor? Sim, o medo ele é inerente ao ser humano, já nascemos com ele. Não tem idade. Não tem idade. Tem pessoas que têm medo de bicho, barata, cobra, tem pânico mesmo, né? Tem aquele pavor. Tem pessoas que já têm medo de dirigir, medo de ter filho, medo de casar, medo de coisas bem diferentes. Que para algumas pessoas às vezes nem dá tanto medo, mas para uns é assustador. Exatamente. Como o medo é inerente, nós já nascemos com ele, faz parte das emoções primárias, né? Ele é primitivo, então ele serve para autopreservação do ser único. Então por isso que não tem como se livrar do medo. A única forma de se livrar do medo seria indo no médico e mandando retirar a amígdala. Aí você perderia o medo, só que correria risco a sua preservação. Então, por fazer parte da autopreservação, o medo é constante. Ele se manifesta em muitas situações da nossa vida. O problema é que quando esse medo ele sai dos níveis, né, aceitáveis, reguláveis, ou seja, de benefício para o ser humano e passa a se tornar um malefício. Aí começa a complicar a vida do ser. Então o medo tem que ser uma coisa normal. O medo é uma coisa normal. Tem uma dosagem. Exato, perfeito. O que faz com que esse medo cresça? É a exposição aos, digamos, traumas, né? Uma exposição ao estresse, onde uma manifestação química, uma secreção química, né, de determinado nível, ela se faz presente. Então, o medo nada mais é do que uma secreção química. Químicas como noradrenalina, adrenalina, cortisol, se eu não me engano, acetilcolina. Essas são as químicas que produzem o medo, né? Então, o nível dessa distribuição, secreção química no nosso cérebro é que vai determinar, digamos aí, o tamanho do medo. No caso tem aquele medo que não é só um sentimento, ele acaba sendo paralisante. O físico acaba sofrendo com medo. Então, aí nós já estamos falando de síndromes, né? Nós estamos falando de fobia, de síndromes, como a tão conhecida síndrome do pânico, né? Que leva ao físico. Que acaba paralisando a pessoa. Ela fica estática, ela congela, ela não vai para lugar nenhum. Até porque o medo, na realidade, como ele faz parte da primeira lei universal, que é a preservação do ser único, ele tem a função de autopreservação. Então o medo ele provoca três situações, ou melhor, ele tem três estágios, né? Então, quando eu estou com medo, eu entro no modo proteção, meu sistema autônomo ele é ativado. Quando ele é ativado, eu entro naquela famosa fase de luta ou fuga. Então, o medo ele tem um estágio de ataque, eu posso atacar para me defender, e isso é muito comum se manifestar nas pessoas quando cometem algum tipo de crime, e ela justifica como aquele velho jargão: eu estava fora de mim. Ou seja, perdi a consciência. Significa que o seu cérebro primitivo ou o reptiliano assumiu o controle total do ser e acaba fazendo coisas dessa natureza com o único propósito de autopreservação. Medo, fobia e pânico é a mesma coisa? Não, são coisas totalmente diferentes, né? Então, o medo ele é natural, ele é normal, ele faz parte da preservação do ser único e também da espécie, né? O que começa a gerar descontrole é o medo específico de algo, né? Então, o medo específico de algo é fobia, por exemplo, o medo de barata, né? Ou medo de dirigir, ou medo de viajar de avião,
são coisas específicas, né? Tem a denominação fobia, né? Então, eu tenho fobia de elevador, avião, carro, rua, pessoas. Então, isso é fobia. Pânico é um medo, um pavor generalizado. Eu não sei de onde vem. Ele simplesmente se manifesta em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu não tenho controle sobre isso. Então, não basta apenas tirar o estímulo no caso da fobia. Então, quando eu tenho uma fobia, eu não estou em contato com aquele estímulo, eu não tenho fobia. O pânico é diferente. O pânico, existe o estímulo, mas não se identifica o estímulo, porque já se generalizou. E aí eu paraliso. E a paralisação também é um sistema de defesa, ou seja, eu não consigo lutar contra esse predador, então eu me entrego. Pode me engolir, me matar. Por que eu falo isso? Porque nós trazemos nos nossos registros uma memória evolutiva de quando estávamos na selva. Então aí os darwinistas e os criacionistas aí discutam isso no campo da crença, mas no campo biológico é exatamente assim que se manifesta. Então eu trago essa memória evolutiva e a representação sempre é de que um predador está me perseguindo. Bem, para a gente encerrar esse bate-papo, eu tenho uma última pergunta, que são duas em uma. Por que é tão difícil, doutor João, enfrentar o medo? E como é que a gente pode enfrentar? É muito simples, do ponto de vista técnico, né? Não é tão fácil assim, não é tão fácil. É muito simples do ponto de vista técnico, porque na realidade é uma construção e uma projeção mental. Então, a pessoa, quando ela tem medo da barata, ela não para analisar que a barata tem 3 centímetros, pesa 5 gramas, 10 gramas, ela não para enfrentar. Então, olha que interessante. Quando você é picado por uma cobra peçonhenta e você vai no médico, ele te dá um antídoto. O antídoto é feito do quê? Do próprio veneno da cobra. Ou seja, então enfrenta-se o veneno da cobra com o próprio veneno da cobra. Então, eu enfrento o medo com o quê? Qual é o antídoto do medo? A coragem. Então, quando eu tenho medo da barata, o que eu faço? Eu crio um padrão. E o padrão sempre é o de fuga. Eu nunca encaro essa barata de frente. E por eu não encarar essa barata de frente, eu acabo cultivando, potencializando o medo. Então, quando eu olho para a barata e começo a analisar ela, que ela tem 3 centímetros, que ela não tem dente, não tem nenhuma metralhadora na mão, eu começo a racionalizar sobre isso, eu estou tomando consciência, olha só, de algo que é inconsciente. Mas às vezes não dá tempo de pensar nisso não, ela vem pra cima. Exatamente, porque dispara o gatilho padrão. Então, se você deixa para racionalizar quando dispara o gatilho, você nunca vai conseguir vencer o medo. Porque naquele momento você entra no sistema autônomo, você só faz o que você sempre fez. Você foge. Então, por isso. E aí a pessoa quer se livrar, ela nem pensa, ela procura nem pensar na barata, porque só de pensar ela já quer fugir de novo. Então, é esse o grande problema. Então, o antídoto do medo é a coragem. Então, quando eu estou sentado no meu sofá, que eu não tenho nenhuma barata, eu começo a racionalizar sobre aquele medo, sobre aquela barata. Eu começo a enfrentá-la. E dessa forma, eu vou me aproximando dela novamente, ao invés de fugir. Então, é muito simples, do ponto de vista técnico, né, fazer isso. Então, o antídoto é você enfrentar não de forma física, mas representativa, de forma mental, uma construção mental, porque está tudo na sua mente. A barata é inofensiva, a não ser na transmissão de doenças, mas não que é causa nojo, né? Exato, que nojo também é uma emoção primária, né? Então é natural também, mas a barata, do ponto de vista agressivo, ela é inofensiva, né? Então ela não promove
nenhum perigo para o ser humano a não ser infecção de doença. Então, é muito fácil você começar a racionalizar sobre isso e dessa forma você vai criando um novo gatilho, né, que vai diminuindo aquele outro que foi criado padrão, que é o de fuga, e você vai criando de aproximação até que você consegue pegar um chinelo e matar uma barata. Então tá tudo na nossa mente. Exatamente. Tem que trabalhar a mente e ter uma mentalização para que a gente consiga buscar essa coragem. Isso, a tendência é sempre a nossa mente fazer uma construção maior, ou seja, é como se eu olhasse para a barata com uma lupa. E essa lupa vai cada vez aumentando o grau dela e a barata vai ficando cada vez maior. Então, e tudo isso está aqui na minha mente. Por quê? Porque a área primitiva da minha mente, ela quer me libertar, ela quer me livrar de qualquer tipo de perigo. Então ela tende a forçar aquele evento, aquele estímulo, ficar sempre cada vez maior para que eu possa fugir e me autopreservar. E isso acontece de forma biológica, ou seja, a secreção química ela vai sempre aumentando. Então, a barata é fobia, mas se eu tenho um contato direto com a barata, eu começo a ficar com medo, não da barata mais em específico, ela começa a generalizar, ó. Aqui eu já vou entrando no campo do pânico, porque qualquer local que eu estiver pode ter uma barata. Então eu já começo a andar com medo de tudo. Já vê barata onde não tem. Mas a barata passa a ser secundário aqui. Porque qualquer ambiente pode ter uma barata. Ó, eu já disparei o gatilho para o ambiente. A rua, a praça, o ônibus. E aí, ó, começa a instalar-se o pânico. Ou seja, aquela secreção química, ela começa a aumentar, até que eu entro no processo de esconderijo. Lembra que eu falei? O medo tem 3 estágios: de ataque, de fuga e esconderijo, tá? Então, esconderijo, primitivamente falando, era a forma que os animais encontravam quando estavam machucados para poder se esconder do predador. Eles não conseguiam mais lutar, então eles tinham que fugir e se esconder, porque não tinham mais força para lutar. E aí o processo é esse: eu ataco, depois eu corro e depois eu me escondo. Hoje aqui na modernidade nós damos o nome para isso de processo depressivo, né? Então eu entro no quarto, fecho a cortina, fecho a porta, apago as luzes, entro debaixo da coberta e me escondo. Então, a memória evolutiva se manifestando em todo o segmento da nossa vida. Então, é assim que acontece. Mas, entenda, é construção mental. Aí depois nós temos que estar tomando remédio, né, alopáticos, para estar regulando, controlando essa química. Mas tem que sempre buscar tratar o conflito. E o conflito se trata encarando ele de frente, não é fugindo. Aqui nós estamos falando de medo, mas em outras ocasiões nós vamos estar falando de outros conflitos também. E vocês verão que é encarando de frente sempre, não é fugindo. Não se resolve um problema fugindo. Obrigada, doutora. Aí a gente falou um pouco do medo hoje. Esse é um dos vídeos que nós preparamos para você. E vamos preparar outros, com outros assuntos, com outros temas. E você, o que vai fazer agora? Se você não se inscreveu ainda, aproveita aí, ó, embaixo tem em vermelhinho inscrever-se. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque de repente esse assunto pode ajudar outras pessoas. Sempre tem alguém que a gente conhece, né, que passa por esse transtorno, por esse problema, e a gente pode ajudar. Exatamente. Tá bom? Obrigada, até a próxima semana com outro vídeo que a gente vai preparar para vocês. Tchau, até mais. Tchau.